Então aqui tem uma definição geral, não é evidente, mas é verdade, que, bom, aqui quando é igual a 1 a gente diz, bom, isso é definição de parábola. Não é evidente, mas é verdade que isso aqui é uma elipse como eu defini antes. Eu dei uma definição de lugar geométrico para elipse que não era essa. Aliás, elipse é essa aqui. E essa aqui é a hipérbole. É um bom exercício você fazer lá a elipse, pega aqui uma elipse definida assim, aí você tem aqui o F1, o F2, e descobrir que tem... Aqui, nessa definição, outra coisa que é interessante é o seguinte, nessa definição aqui, é claro que essa reta é um eixo de simetria, tanto para a hipérbole, como para a elipse, como para a parábola. Mas não é claro que a elipse tem um segundo eixo de simetria aqui e a hipérbole tem um segundo eixo de simetria aqui. Nas outras duas definições que eu dei, é claro que a elipse tem um eixo de simetria aqui e outro aqui. Essa definição, esse ponto é chamado foco, essa reta diretriz, essa definição foco-diretriz, você pode encontrar uma reta aqui, ou uma reta e uma reta aqui, e aí você pode usar esse como foco, essa como diretriz e achar essa elipse, ou usar esse como foco e essa como diretriz e achar essa mesma elipse. Bom exercício aqui, aprender tudo. Oi? Aquele foco ali sempre vai coincidir com um dos focos da elipse? Também não é evidente, mas é verdade. Eu vou agora retomar isso, vou me concentrar nas cônicas, mas vou começar lá no cone. Vamos começar no cone. Já que elas são cônicas, eu tenho a suspeita de que as cônicas começaram como curvas planas e depois é que se descobriu que elas eram cônicas. Particularmente tem um grande trabalho da antiguidade, é o Tratado das Cônicas, do cara chamado Apolônio, que é um dos grandes nomes da história da matemática. Ele escreveu um tratado sobre as cônicas. Não tinha tudo que a gente sabe sobre cônicas, mas porque depois em séculos mais recentes, as cônicas voltaram a ser objeto de estudos, mas tem o Tratado do Apolônio, é uma promessa que eu fiz a mim mesmo, mas vocês devem fazer a vocês também, de um dia dar uma olhada com cuidado no Tratado do Apolônio. Bom, e pelo que entendi, o Apolônio acho que não é o primeiro a pensar as cônicas como cônicas, mas ele que desenvolveu bem a ideia na antiguidade. Então a ideia de pegar uma cônica é o seguinte: você pega um cone circular reto. Quer dizer, o que é um cone? Você tem uma curva no plano. Assim, de forma geral, um cilindro é o seguinte: você tem uma curva no plano, não precisa nem ser fechada, e aí pega uma reta e pega as paralelas a essa reta que passam por pontos dessa curva. Isso é um cilindro, uma superfície cilíndrica. Um cilindro circular é um cilindro, essa curva é um círculo, e ele é reto se as geratrizes dele forem perpendiculares ao plano do círculo. E um cone vamos dizer, o análogo de um cilindro, só que em vez de pegar um feixe de retas paralelas, você pega um feixe de retas passando por um ponto. Então você pega um ponto, que é o vértice do cone, liga esse ponto a todos os pontos da curva,
e aí a superfície formada por essas retas é o cone. Se a curva for um círculo, o cone é circular. Se, além disso, o vértice tiver na reta perpendicular ao plano do círculo, que passa pelo centro do círculo, então o cone é circular reto, que é o cone popular que a gente conhece. Não é, talvez não tão usual, mas é importante para nós aqui que o cone seja feito de retas e não de semi-retas. Bom, então você tem um cone e, é claro, vamos pensar ele visto assim, se você cortar por um plano perpendicular ao eixo do cone, você vai ter um círculo na seção aqui. Né? Então, você tem um círculo. Vamos pensar assim. Esse aqui é um círculo. Agora, se você vai inclinando esse plano, você vai cortando aqui num tipo de curva assim, que já não é mais um círculo, né? Esse aqui é o que a gente chama de uma elipse. Aí vai ter uma hora que esse plano fica paralelo, está muito paralelo, mas vamos fazer de conta que está, paralelo a uma das geratrizes do cone. Então, esse plano não corta mais essa geratriz aqui. E aí você tem uma curva que já não fecha, que é uma parábola. Vou aumentar ele para cá. E, eventualmente, você pode inclinar mais o plano. Se você repara que a parábola é uma situação meio... A perspectiva dessa parábola não está muito boa, mas tudo bem. A parábola é uma situação bem limite, né? Porque se você chegar um pouquinho para cá, você volta para a elipse. Se você inclinar um pouco mais, ó, essa parábola aqui, devia ter desenhado um pouco melhor, né? Ela está... Fazer essa reta assim. Tirar a parábola para cá, refazer isso. Esse plano está paralelo a essa geratriz aqui. Se você girar mais um pouquinho, inclinar mais um pouco, ele começa a cortar do lado de cá. Então, se você pegar um plano mais assim, você vai ter uma curva que vai ter um ramo aqui e um outro ramo aqui para cima. E essa curva seria uma hipérbole. Observa que a gente tem duas definições, quer dizer, para elipse e hipérbole, a gente está com 3 definições, né? Porque tem uma que é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias aos focos, ou a diferença das distâncias aos focos é constante. Uma outra que é a razão entre a distância ao foco e a distância à diretriz, é aquele número E, que é chamado de excentricidade. E agora tem essa aqui. Para parábola a gente só tem 2, mas aqui inclui a parábola e essa aqui são unificadoras, porque aquela de soma das distâncias e diferença das distâncias são definições muito específicas, né? Essas aqui, você olha aqui, então beleza, assim, até, vamos dizer, do círculo, bom, tem para cá também, enquanto cortar, né, enquanto você pegar um plano que corta todas as geratrizes do cone, você tem uma elipse. A parábola corresponde a um plano que deixa de cortar uma das geratrizes do cone. E a hipérbole, se você pensar bem, ela deixa de cortar 2 geratrizes do cone. Porque, olha só, se você passar um plano aqui pelo vértice, você tem um plano que corta o vértice em um ponto, você tem o plano que corta o vértice, mas contém uma geratriz, e tem plano que corta o cone assim, e aí ele corta em 2 geratrizes.
Se você pegar um plano que corta o cone, fatia ele aqui por dentro, ele vai cortar em duas geratrizes. Justamente, ó, enquanto o plano é desse tipo que corta só um ponto, você pegar um plano paralelo a ele, você tem uma elipse. Se ele vier e tangenciar aqui, incluir uma das geratrizes do cone, um plano paralelo a ele vai cortar o cone numa parábola. E um plano que seja assim, corte o cone em duas retas, em duas geratrizes concorrentes, quando você pegar uma paralela, você vai ter uma hipérbole. Então, o plano paralelo, no caso da hipérbole, ele deixa de cortar essas duas geratrizes, porque ele é paralelo a essas duas geratrizes. Então, essas são as nossas curvas. Né? O meu desafio agora é mostrar para vocês que essas curvas satisfazem as definições anteriores. Eu devia ter separado giz colorido, né, esse giz especial só tem o branco. Mas acho que eu vou fazer um caso, dois. Tem um primeiro, um resultado, um lema preliminar, que eu chamo de lema do chapéu de palhaço, que é o seguinte: você pega uma esfera, pega um ponto fora da esfera e aí tira tangentes a essa esfera a partir desse ponto aqui. Se você tira tangentes, todas elas vão tocar a esfera no mesmo círculo, né? Porque a tangente, vamos dizer, você tem aqui o centro do círculo, e se você pegar uma tangente qualquer, esse ângulo daqui vai ser reto. Você pegou a esfera, desculpa, pegou a esfera, pegou um ponto, tirou desse ponto uma tangente. Se você pegar o plano que pega essa tangente e mais o centro da esfera, fizer uma seção assim, você vai ter um círculo e essa reta vai ser... Se você seccionar, pega esse ponto, essa tangente aqui e o centro. Aí passa o plano aqui. Esse plano vai dar o quê? Vai dar um círculo, o ponto P e a tangente aqui. E aqui vai estar o C. Esse aqui é o ponto de tangência. P0. Então aqui você tem um ângulo reto no círculo. De maneira que, então, essa distância aqui está fixa, porque é o raio. Essa distância aqui é a distância de P a C, também está fixa. Então essa distância aqui também está fixa. Então todos esses pontos tocam aqui na mesma distância. E você vai ter, então, todos esses pontos aqui num círculo sobre essa esfera. Então, o fato é esse: se você pegar duas tangentes a uma mesma esfera, partindo de passando por um mesmo ponto, a distância do ponto ao ponto de tangência para uma é igual à distância ao ponto de tangência para outra, para todas elas. Por isso que, se você for fazer esse chapéu de palhaço aqui, você sabe que se você cortar ele de um lado e abrir, você tem só que fazer um arco de círculo assim. E se você fizer um arco de círculo e depois colar, faz uma abinha aqui, né? Assim, cola depois e você vai ter um chapeuzinho de palhaço bonitinho. Quem sabe um dia a coisa aperta, você pode ganhar dinheiro vendendo chapeuzinho para festa de aniversário, ou isso também é base para fazer vestidos e coisas assim também, né? Bom, então esse é o lema do chapéu de palhaço. Eu vou precisar dele vira e mexe.